Olá pessoal, como vocês estão? Hoje nós vamos falar de um assunto meio espinhoso, o dinheiro. Muita gente não gosta de falar nesse assunto, mas a Bíblia inteira fala disso. Desde Gênesis até Apocalipse, tem muitas passagens que falam sobre dinheiro. E vamos ver uma que está em Mateus, capítulo 6, versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O dinheiro, ele pode ser uma bênção na nossa vida ou pode ser uma maldição. Depende do jeito que você usa ele. Aqui a palavra diz: não ajunteis tesouros na terra, porque a traça e a ferrugem consomem, os ladrões podem levar. Quanta gente que você conhece que eram ricos, não tinha necessidade nenhuma de dinheiro, e aí veio uma doença ou um assalto, alguma coisa, uma crise na empresa, e eles foram perdendo tudo e viraram pobres, ficaram sem nada. Então, a gente não deve se orgulhar de ter uma vida financeira boa, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. As coisas mudam muito. O mundo é feito de ciclos. Então, hoje você está lá em cima, mas amanhã você pode estar lá embaixo. Então, a gente não deve desfazer de ninguém. Jesus não fazia acepção de pessoas. Ele jantava tanto com ricos como com pobres, né? E aliás, ele preferia ir nos lugares mais humildes, né? Então, a gente não pode colocar a nossa segurança no dinheiro. A nossa segurança tem que estar nos céus, porque Deus é eterno. Deixa eu ver se é Mateus ou é Lucas. É Mateus, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lhe-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, nós não podemos colocar nossa confiança no dinheiro, na nossa situação financeira, porque tudo isso passa. O nosso tesouro está nos céus. Aonde está o nosso tesouro? Aí está o nosso coração. Aleluia! E o nosso coração tem que estar em Deus. Nós não podemos ser gananciosos, querer trabalhar e ajuntar dinheiro e ajuntar bens, tudo. Aí depois morre e aí fica os filhos brigando por causa de herança. Então o dinheiro pode trazer problemas, né? Jesus fala, né, daquele homem que colheu tanto que não cabia mais nos seus celeiros, né? Aí perguntaram para ele: e se você morrer hoje, né? Para onde irá a sua alma? Então ele estava seguro aqui na terra por causa do dinheiro, ele não passava necessidade. Mas e se ele morresse? Para onde iria a alma dele? Então, o mais importante para nós é que a gente busque a presença do Senhor. Se Deus quiser nos abençoar,
ótimo, bênção, graças a Deus, né? Mas se não, a gente tem que contentar com o que Deus nos der. Aleluia, tem que ser alegre com o que Deus nos dá. Tem gente que fala assim, se eu tivesse muito dinheiro, eu ia ajudar os pobres. E a nada se você não ajuda agora que você ganha pouco, que dirás quando você tiver muito? Aí que você não vai ajudar mesmo. Então, Deus não quer que todo mundo fique rico, que nem as certas igrejas que pregam a teologia da prosperidade, né? Você é dono de tudo, todas as bênçãos são tuas, não sei o que e tal. Não, a Bíblia fala que sempre haverá pobres. Nem todo mundo está preparado para ser rico. Algumas pessoas não conseguem ficar ricas por vontade de Deus, porque Deus sabe que se elas tiverem um pouquinho mais de dinheiro, elas já se orgulham, elas já se exaltam e elas não vão querer mais seguir Jesus. Elas vão começar a dar desculpa tal, e vai se afastar de Jesus. Não é a pobreza que nos aproxima de Deus, tá? Quando Deus fala, né, que o reino é dos pobres do espírito, esses pobres são humildes, não é pobre de dinheiro, né? Então, pode ter também, eu conheço muitos ricos que são uma bênção, que ajudam o próximo, que ajudam a obra de Deus, e o coração deles não está no dinheiro. Deus dá dinheiro para a gente, por quê? Para suprir as nossas necessidades. Nós precisamos, né, para pagar as nossas contas. Todo mundo quer ter uma casa, um carro, né? Alguns gostam de viajar, ótimo, bênção, né? Se Deus deu, ótimo, desfrute desse dinheiro, né? Para abençoar também as outras pessoas. Deus não deu dinheiro para você ficar só para você. Se você tem condições, ajude a quem está precisando. Todo mundo sempre tem alguma coisa para doar. Todo mundo. Não tem aquele que não tem nada para dar. Então, se você pode, ajude as outras pessoas. Deus nos dá dinheiro também para financiar a obra de Deus. Tem gente que fala assim, Deus não precisa de dinheiro. Realmente não precisa, não. Mas a igreja precisa. A igreja paga conta de água, de luz, às vezes de internet. Tem igreja que paga aluguel do prédio, tem que comprar aparelho de som. A igreja precisa muito de dinheiro. Agora, se alguns pastores fazem mau uso desse dinheiro, aí eles vão ter que se ver com Deus. Mas a sua obrigação é ofertar na igreja. Aí, se você vê que seu dinheiro não está sendo bem usado, dá para outra igreja, dá para o outro pastor, sei lá, mas você não pode ser avarento. Crente não pode ser avarento de jeito nenhum, porque os avarentos não herdarão o reino dos céus. Tem igreja que faz missão também, envia missionários para países onde a palavra de Deus ainda não chegou. Então a nossa contribuição é importante para isso também. A gente não pode ir, mas a gente pode ofertar para que alguém vá e ganhe essas almas para Jesus. E Deus também nos dá dinheiro para despertar nossa gratidão, para que nós sejamos gratos a Ele, né? Quantas vezes que a gente já recebeu bênçãos materiais, né? Obrigada, Senhor, estava precisando mesmo, tal, e começa a adorar a Deus, começa a louvar a Deus, né? Isso é muito bom. Em Lucas 12, diz assim, né? Sobre a nossa ansiedade, que a gente não deve estar ansiosos, né, pelo que comer, o que beber, né? Não estejais
apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem sobre o corpo, sobre o que vestireis. Mas a vida, mais é a vida do que o sustento, o corpo mais do que as vestes. Deus cuida até dos passarinhos, não vai cuidar de nós, né? Se a gente comprar as coisas de acordo com a vontade de Deus, na direção de Deus, com sabedoria, Deus vai prover o dinheiro necessário. Deus não vai deixar a gente passar vergonha, mas tem que orar antes, né? E não adianta ficar naquela ansiedade, ai meu Deus do céu, como que eu vou fazer para pagar, como que eu vou fazer, e se faltar comida? Não, descansa no Senhor, Ele é o seu pastor e nada te faltará. Aleluia, glória a Deus. Outra coisa que o crente não pode ser, gente, é caloteiro. E nossa, eu ouço tanto falar de irmão que não pagou, comprou e não pagou. Às vezes você fala assim, eu sou da mesma igreja daquele irmão lá. O quê? Ele é crente, mas ele deve para todo mundo, ele deu calote, não sei quem, então você fica até com vergonha, né? Pelo amor de Deus, gente. Nós temos que dar bom testemunho, porque não vai ser o nosso nome que vai ser envergonhado, vai ser o nome de Jesus, porque as pessoas logo perguntam, né? Nossa, mas não é crente, está devendo tal? Então, nós temos que ter muito cuidado, gente. Nós podemos possuir dinheiro, mas nós não podemos deixar que o dinheiro nos possua. O dinheiro não pode ser o nosso Senhor. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir ao dinheiro e a Deus ao mesmo tempo. Que a gente vai agradar um e desagradar o outro. Então, a gente tem que ter muita sabedoria para trabalhar com o dinheiro. E o diabo é sujo, ele sempre está armando ciladas para a gente cair. Ainda mais se ele vê que a pessoa é meio gananciosa, aí ele aproveita, né? Aí ele põe as coisas diante da pessoa para ela cair em tentação. Então os nossos olhos, eles têm que estar voltados para o Senhor Jesus. Jesus tem que ser o nosso Senhor, Jesus tem que ser o dono da nossa vida. Aleluias! De que vale ao homem ganhar o mundo todo se perder a sua alma? Não adianta ficar juntando dinheiro aqui no mundo, porque quando você morrer você não vai levar. O que você vai levar é a sua fé. O que você vai levar é o amor que você tem por Jesus. Então não se preocupe se você leva uma vida meio apertada, mas Deus não deixa faltar nada para os seus. Glória a Deus. Glorifique a Deus em todo o tempo. Se você tem dinheiro, adore a Deus. Se você não tem, adore a Deus do mesmo jeito, porque o mais importante é que você tenha a presença do Senhor na sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Curta e se inscreva.